Desde a infância, Cal era um menino independente e obediente. Ele ajudava em casa e se saía bem nos estudos. Eles moravam em uma grande vila que tinha sua própria creche, centro médico e até 2 lojas. Assim que Cal completou 5 anos, ele sempre foi contra seus pais levando-o à creche. Ele dizia que era um garoto grande e que podia ir à creche sozinho. No começo, sua mãe o acompanhava secretamente, mas depois ela parou de acompanhá-lo, pois o trajeto era realmente curto na vila. Lá, nunca houve uma supervisão tão rigorosa como na cidade, e os perigos eram poucos. Os cuidadores de Cal o admiravam e diziam que ele era muito educado e cavalheiro. Ele ajudava todas as meninas a amarrar suas botas e ajustar seus chapéus durante os passeios. Cal apenas sorria modestamente quando elogiado e dizia que as meninas demoram muito para se arrumar e que ele queria sair o mais rápido possível. Os pais de Cal eram jovens e aconteceu que o pai de Cal, Ernest, teve que se casar 2 semanas antes de se alistar no exército. A mãe da moça com quem ele se casou correu até a casa deles e declarou severamente: "Não permitirei que minha filha seja desonrada. Ela vai dar à luz em 3 meses e ele está se alistando no exército." Ninguém queria um escândalo, e Ernest não era fundamentalmente contra Josephine. Se não fosse ela, seria outra pessoa. De qualquer forma, ele tinha que se casar. Eles se casaram rapidamente e Ernest foi para o exército já como um homem casado. 2 meses depois, informaram a ele que ele tinha se tornado pai. Foi aí que Ernest começou a se sentir importante. Os outros caras ao seu redor eram jovens, mas ele já era um pai. Quando ele voltou para a casa do exército, olhou para o filho e começou a se encher de carinho, apesar de ser jovem. Ele sentiu um senso de responsabilidade, amou seu filho e tentou ensiná-lo apenas coisas boas. No entanto, havia um problema: Ernest gostava muito de mulheres. Ele não conseguia simplesmente passar por uma garota bonita sem tentar iniciar uma conversa ou conhecê-la melhor. Se sua esposa não visse, ele poderia ir ainda mais longe. Josephine rapidamente descobriu esse traço específico de Ernest e ele passou a viver sob seu cuidadoso controle. Se ele soubesse que sua esposa estava por perto, ele se comportaria decentemente. Josephine tentava protegê-lo de outras garotas e o mandava trabalhar em oficinas onde não havia mulheres. Ernest era um cara bom e não era um bêbado. Talvez ele amasse Josephine, mas Josephine era louca por ele. Ela teria se divorciado dele há muito tempo por causa de seus casos extraconjugais, mas ela não conseguia. Havia rumores sobre ele, mas Josephine amava seu marido. Gradualmente, ela se resignou à situação ou se acostumou com ela. De vez em quando, os moradores tremiam quando Josephine confrontava alguma garota que havia chamado sua atenção, e então ela perseguia o marido pela vila. Mas, eventualmente, tudo se acalmava e a vida seguia normalmente. Enquanto isso, Cal estava crescendo. Aos 15 anos, as garotas suspiravam olhando para ele, pois ele já era incrivelmente bonito e charmoso. Após terminar a escola, Cal foi estudar na universidade, mas eventualmente retornou à vila. Ele não gostava muito da cidade e preferia a vila. Durante sua ausência, uma nova fazenda surgiu na vila, com salários bastante decentes. Também abriram mais 2 lojas privadas, e muitas casas estavam sendo construídas. Não apenas para quem morava lá, mas também para pessoas da cidade que compravam terrenos. Alguns queriam construir uma casa de campo, enquanto outros decidiam torná-la sua residência permanente. Em geral, havia muitas pessoas na vila, mas ela ainda mantinha sua atmosfera rural. Todos se conheciam e sabiam tudo sobre os outros. Pessoas de vilas vizinhas e até da cidade vinham para a discoteca. Cal adorava quando a juventude urbana o visitava. Às vezes, brigas aconteciam entre os garotos da cidade e os garotos da vila. Durante uma dessas brigas, Cal ficou gravemente ferido. Ele já estava começando a cair, mas alguém o segurou. Como Cal costumava ser o provocador das brigas, tentavam bater nele com força. Ele geralmente saía vitorioso, mas dessa vez levou um golpe. Aquele dia foi uma noite muito festiva. Uma jovem e bonita mulher veio para o clube. Ela tinha cerca de 10 a 12 anos a mais que Cal, então ele não prestou atenção nela, mas então ele capturou seu olhar. Ela rapidamente desviou o olhar, mas esse contato visual intrigou Cal. Assim que uma música para uma dança lenta começou a tocar, Cal atravessou o salão e a convidou para dançar. "Meu nome é Cal. E o seu?" "Oh,
eu sou Muriel. Eu não te vi aqui antes. Nós nos mudamos para cá na semana passada. Com quem você se mudou? Com minha mãe, pai, filho e eu. Eu não ouvi nenhuma menção a um marido. Eu não tenho marido. Muriel riu, e Cal percebeu a surpresa. Ele realmente queria beijar aqueles lábios. Ele decidiu que depois da discoteca, acompanharia Muriel para casa e veria como as coisas se desenvolveriam. Mas, no final da noite, alguns caras chegaram e um conflito se iniciou. Cal sentiu alguém tentando tirá-lo da multidão de brigões. Finalmente, a multidão se afastou, e Cal não estava se sentindo muito bem. O último golpe tinha acertado em algum lugar em seu peito e estava com dificuldades para respirar. Ele olhou para o seu salvador e ficou muito surpreso. Era Muriel. Seus cabelos estavam bagunçados, mas seus olhos brilhavam. Vamos, saia daqui rapidamente antes que eles te alcancem, disse ela. Cal sorriu e tentou andar mais rápido. À frente deles havia um monte de feno. Ele seguiu naquela direção, sentou no feno e depois deitou-se. Muriel trouxe água para ele, lavou seu rosto e depois decidiu examinar seu estômago. Dói muito aqui? Ela perguntou, pressionando o local onde ele foi atingido. Bem, Cal não aguentava mais, então ele agarrou Muriel e a puxou para perto. Eles passaram a noite juntos. Desde aquele dia, Cal perdeu sua paz de espírito. Ele já tinha tido várias namoradas antes, mas Muriel era diferente. Não havia ciúmes infantis ou reclamações. Parecia que Cal não importava tanto para ela, e isso incomodava muito. Como era possível que as garotas sempre o perseguissem, mas agora ele tinha que correr atrás dela? Ele ficou muito irritado e começou a sentir ciúmes de Muriel com qualquer homem. Um dia, ele até tentou bater nela quando ouviu que ela estava se envolvendo com algum homem mais velho. Muriel interveio, segurou sua mão e disse: Ouça-me, mais uma vez você apronta uma dessas, e você nunca mais me verá. Quem você pensa que é para me proibir de ver alguém? De qualquer forma, você não vai se tornar meu marido. Você é muito jovem. Você é só um passatempo para mim na cama. Eu saio com quem eu quero, e você não vai ditar o que posso fazer. O que você tem a me oferecer? Vamos lá, quer registrar um pedido de casamento? Você é apenas 12 anos mais velho que meu filho, então, se quiser me ver, aceite-me como sou. Cal ficou assustado e pediu perdão a Muriel, prometendo que não se comportaria daquela forma novamente. E então, ele se acostumou com isso. Ele entendeu que Muriel estava certa, seus pais nunca permitiriam que ele se casasse com ela. Eles namoraram por quase um ano, e Cal estava tão preocupado que não percebeu o que estava acontecendo em casa. Ele não notou sua mãe andando triste e chorando no travesseiro à noite. Mas quando percebeu, começou a entender que seu pai muitas vezes não estava em casa após o trabalho. Às vezes, ele aparecia de madrugada, e outras vezes nem voltava. Sua mãe chorava à noite, pensando que Cal não podia ouvi-la. Um dia, Cal não aguentou mais e foi para o quarto de sua mãe. Mãe, o que está errado com você? Nada, Cal, está tudo bem. Realmente, está tudo bem. Então, por que você está chorando há uma semana? Sua mãe não conseguiu se segurar e começou a chorar novamente. Oh, meu querido filho, seu pai quer nos deixar. Ele encontrou outra mulher. Ok, mas quem é ela? Eu não sei. Seu pai não diz nada, e ninguém na vila realmente sabe alguma coisa sobre ela. Tem tanta gente nova aqui agora. Cal foi para fora, decidindo que precisava falar com seu pai. Ele tinha um bom relacionamento com ele, mas não queria deixá-lo magoar sua mãe. Claro que Cal não podia dizer a seu pai o que fazer, mas ele tinha a obrigação de conversar com ele. Ele viu seu pai apenas à noite, quando ele voltou do trabalho. Seu pai estava sentado no alpendre, perdido em pensamentos. Cal se sentou ao lado dele. Pai, podemos conversar? Seja sincero, filho. Algo está errado com você? Pai, não é da minha conta, mas eu sinto pena da mãe. Ela tem chorado constantemente. Seu pai permaneceu em silêncio por um tempo e depois começou a falar. Filho, você já é crescido, então vamos ser francos. Muitos anos atrás, eu casei com sua mãe porque ela estava grávida de você. Ela sabia que eu não a amava, sabia que eu estava interessado em outra mulher.
Mas eu sempre tentei pelo bem da família. Nunca houve nada de errado em casa, e sua mãe sempre me perdoou porque me amava. Mas nunca foi sério com a outra mulher. Sua mãe é uma boa mulher, boa dona de casa e uma boa mãe para você. É por isso que eu sempre voltei para casa, porque somos uma família. Mas dessa vez foi diferente. Entende, filho, talvez você já tenha sentido isso alguma vez. Pela primeira vez em 43 anos, eu me apaixonei profundamente. Eu só a deixo, mas logo sou atraído de volta para ela. Mas também não posso abandonar minha família. Você é meu filho, sua mãe está chorando, o que vai acontecer agora? Você vai nos deixar? Será uma grande tristeza para a mãe. Você sabe como essa situação vai ser comentada em nossa vila. Eu sei, Cal. É por isso que ainda não saí. Eu mesmo não sei o que fazer. Estou dividido entre duas coisas, e não posso deixar sua mãe. Cal, talvez você esteja familiarizado com esse sentimento. Pela primeira vez em 43 anos, me apaixonei tão profundamente. Entende, filho? Talvez você já tenha sentido algo assim. Talvez, pai. Mas você não pode adiar a decisão por muito tempo. A mãe ficará melhor sabendo a sua decisão. Não é assim que se vive. Talvez você tenha razão. Dê-me uma semana, e eu vou resolver tudo. E não fique com raiva de mim, filho. Você já está crescido, você entende tudo. Cal voltou para dentro, deixando seu pai em seus pensamentos. Sentado no alpendre, seu pai entrou na casa quando todos já tinham ido dormir. Cal ouviu acomodando-se para dormir no sofá da sala grande, enquanto sua mãe chorava silenciosamente em seu próprio quarto. No dia seguinte, seu pai foi trabalhar e Cal estava de folga. Sua mãe preparou o café da manhã pela manhã, e Cal sentou-se à mesa e começou a comer. Mãe, o que você fará se papai te deixar? Para onde ele iria? Mãe, eu sei de tudo. Só estou curioso, se ele for embora, você continuará chorando todos os dias? Sua mãe sentou-se em frente a ele. Eu não sei, Cal. Talvez eu continue. Mãe, onde está seu orgulho feminino? Você é jovem e bonita, pode encontrar outro homem para você. Oh, Cal, por que eu precisaria de outro homem se eu amo seu pai? Eu o amei a vida toda e o perdoo por tudo. É exatamente isso que ele aproveita. Mãe, eu entendo tudo. Eu entendo que ele se aproveita, mas o que isso importa para mim? O mais importante para mim é tê-lo ao meu lado. Os adultos são piores que crianças, tantos anos juntos e eles não conseguem sentar e conversar. Eu queria que meu pai já tomasse uma decisão. Por quanto tempo ele vai atormentar a mamãe? Preciso ir para a cidade. Voltarei à noite. Você precisa de alguma coisa? Perguntou Cal. Não, Cal, obrigada. Por que você vai para a cidade? Respondeu sua mãe. Só algumas tarefas e para clarear a mente, mamãe. Bem, vá em frente, dê uma volta, disse ela. É claro que Cal não podia dizer a ela o motivo real de ir para a cidade. Ele queria comprar um presente para Muriel. Cada vez mais, ele pensava em como ele tinha um emprego estável e poderia sustentar uma família, mesmo que sua esposa tivesse um filho. E após a conversa com seu pai, ele percebeu que era exatamente isso que ele precisava fazer. Seu pai estava certo, o amor é uma vez na vida, e se você deixá-lo escapar, não poderá tê-lo de volta. E que diferença fazia que Muriel fosse mais velha que ele? Ela era tão bonita que a maioria das garotas jovens não conseguia competir com ela. Quanto mais se aproximava da cidade, mais ele percebia que queria comprar um anel. Eles estavam planejando se encontrar hoje, tudo estava como sempre no monte de feno. Hoje, Cal tentaria ter uma conversa séria com ela e fazer o pedido. A idade era apenas um detalhe, e se isso não a incomodava, por que Muriel estava tão preocupada? Cal fez tudo como queria. Na loja, um belo anel chamou sua atenção. O preço era adequado e, em 5 minutos, ele se tornou o dono de uma linda caixa com um tesouro precioso dentro. Chegando em casa, Cal descansou, tomou banho e esperou ansiosamente pela noite. Durante a temporada agrícola, quando havia muito trabalho a ser feito, os fins de semana de Cal eram raros, então ele não podia encontrar Muriel tão frequentemente quanto queria. A noite estava agradável e quente, estava escurecendo lá fora.
Ernest saiu para o alpendre depois do jantar e sentou-se lá, observando o pôr do sol. Ele não estava com vontade de entrar, deixaria Josephine ir dormir primeiro, depois ele iria para dentro. Ele viu que ela tinha feito a cama para ele no sofá da sala grande. Hoje ele queria encontrar sua amada. Mas ela disse que seu filho estava doente e não poderia deixá-lo sozinho. Bem, Ernest entendia tudo. Uma criança é muito importante. Cal tinha completado 22 anos, mas se algo acontecesse a ele, Ernest sempre estaria lá para ele. Ele era seu filho. Ele ouviu a casa ficar quieta, Josephine provavelmente foi dormir. Ele poderia entrar agora. Ele percebeu que uma sombra de mulher passou pelo caminho. Ernest ficou curioso. Oh, deve ser alguma garota indo atrás de Cal. Ela está indo em direção ao monte de feno. É um pouco mais distante das outras construções. Vou lembrar Cal de que o feno lá está seco. Ele é esperto, é claro, mas um lembrete não faria mal. Além disso, quero ver quem está pretendendo ser minha nora. Ele já havia notado essa situação mais de uma vez. Ernest caminhou em direção ao celeiro, andando rapidamente para pegar os jovens logo de cara, não depois, quando seria constrangedor. Dentro do celeiro estava silencioso. Ernest abriu o portão em direção a si mesmo e lá viu seu filho. Mas Cal não estava olhando para ele estava olhando para a mulher nos braços de Cal, sua Muriel. De repente, isso feriu Ernest profundamente. Muriel, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele. A jovem mulher saltou, olhou para Cal e depois para Ernest e não conseguiu dizer nada em resposta. Cal também se levantou. Pai, como você conhece minha Muriel? Ela é sua? Perguntou Cal. Cal, essa é a mulher por quem eu planejava deixar sua mãe. Respondeu Ernest. Não, pai, não pode ser. Muriel e eu estamos juntos há 1 ano. Comprei um anel para pedi-la em casamento hoje. Cal estava falando, e a cada palavra ele percebia que não estava dizendo as coisas certas. Tudo que seu pai disse era verdade. Ele abaixou a mão com a caixa. Muriel, é verdade? A mulher permaneceu em silêncio. Então, seu pai falou. Como você pôde fazer isso? Você estava me namorando também, por 1 ano. Como isso é possível? Você dormiu com meu filho e depois veio para mim. Dormiu comigo e depois foi para meu filho. Não consigo entender isso. Não posso acreditar. E então Cal explodiu. Ele correu rapidamente em direção à casa, e Ernest percebeu o que ele estava prestes a fazer. Cal, não ouse fazer isso. Ela não vale a pena. Mesmo que ela viva ou morra, você ainda acabará na prisão. Pai, você não entende, ela arruinou a vida de toda a nossa família, minha, sua, da mamãe. Cal, você não precisa fazer isso. Ela não vale a pena. Cal levantou o rifle com um movimento rápido e atirou. No último momento, Ernest saltou e empurrou Muriel. Ela caiu e o tiro acertou Ernest de lado. Papai, papai! Gritou Cal. Ernest, Cal e Josephine correram em direção a Ernest. Muriel olhou para eles do chão, com os olhos cheios de horror. Ernest ergueu a cabeça. Cal, ouça-me e lembre-se. Diga a todos que eu te pedi para me entregar o rifle, que o seguro estava desligado e você não sabia. Foi assim que o rifle estava quando eu o peguei. Eu o peguei desajeitadamente e ele disparou. Você entendeu? Sim, pai, eu entendi tudo. Ernest suspirou. Eu sinto muito. Josephine, perdoe-me por tudo, que te atormentei a vida toda. Ernest olhou para Muriel. Ela precisa sair daqui como se ninguém mais estivesse aqui. Josephine, olhe para ela. Muriel pulou e correu em direção ao caminho. Claro, não havia motivo para ela ficar lá. No último momento, os médicos se aproximaram deles. Josephine notou uma caixa vermelha, pegou-a rapidamente e colocou no bolso. Ernest já estava inconsciente. Eles o levaram para o hospital. Cal e Josephine ficaram no corredor, abraçados um ao outro. Josephine chorou silenciosamente, enquanto Cal acariciava gentilmente seus ombros e cabelos. Mamãe, não chore. Papai é tão forte, ele vai sobreviver. Diga-me, Cal, como tudo aconteceu? Perguntou Josephine.
Cal permaneceu em silêncio por um momento, depois pensou que sua mãe merecia saber a verdade. Ele omitiu alguns detalhes, mas contou a verdade. O que você acha, Cal? Por que ele a salvou? Mamãe, nem pense nisso. Papai estava pensando em mim, e eu fui um tolo por não ouvir. Mesmo que eu a tivesse ferido, eu já estaria na prisão. Você provavelmente está certa, ele não a teria feito por ela, não mesmo? Certo, Cal? Não, mamãe, claro que não. Ela não merece isso. Respondeu Cal. Josefine respirou fundo, tentando se acalmar. Vocês dois têm razão. Ele não faria isso por ela. Não mesmo. Cal, você não deve fazer isso. Pai, você não pode fazer isso. Disse Cal. Você está certo, meu filho. Ele não faria isso por ela. Certo, Cal? Respondeu Josefine. Cal deu um leve sorriso. Não, mamãe, claro que não. Ela não merece isso. Josefine respirou fundo, tentando se acalmar. Vocês dois têm razão. Ele não faria isso por ela. Não mesmo. Cal e Josefine permaneceram juntos, esperando notícias do hospital. A operação de Ernest seria longa. Os médicos disseram que eles deveriam ir para casa e descansar, mas ambos balançaram a cabeça. Fiquem tranquilos, nós ficaremos aqui. Disse Josefine. Eles se sentaram no corredor, abraçados um ao outro, esperando ansiosamente pelas notícias sobre o estado de saúde de Ernest. 2 horas haviam passado e ninguém saiu da sala de cirurgia. Após cerca de 15 minutos, uma enfermeira saiu apressada e correu pelo corredor. 2 minutos depois, ela voltou acompanhada de outra enfermeira carregando uma maleta pequena. Cal sabia que havia sangue naquela maleta e ficou imóvel, olhando para a porta fechada. Então, ouviu um som de movimento, virou-se e mal conseguiu pegar sua mãe caindo. Mãe! Mãe, o que há com você? Mãe! Josefine estava deitada no chão, sem mostrar sinais de vida. Cal gritou por ajuda, e seu grito ecoou pelo hospital, na calma da noite. Em questão de segundos, uma enfermeira correu até ele. Ela rapidamente avaliou a situação e voltou apressadamente à farmácia, trazendo medicamentos. Juntos, eles conseguiram reanimar Josefine. A ajudaram a sentar na cadeira, e a enfermeira balançou a cabeça. Josefine, você está muito pálida. Você não pode sentar aqui preocupada, precisa deitar. Sua pressão está alta. Eu não vou sair daqui. Vou ficar ao lado do meu marido. Josefine respondeu. Venha comigo. Tem um sofá em minha estação. Você realmente precisa descansar. Cal ajudou sua mãe a levantar e a conduziu até o sofá. A enfermeira trouxe um pequeno travesseiro e deu-lhe um comprimido. Aqui, você vai se sentir melhor em breve. Muito obrigado, Cal. Se, por acaso, eu não ouvir nenhuma notícia, me chame imediatamente, está bem? Mãe, descanse. Eu fico aqui. Cal sentou-se em uma cadeira ao lado da mesa da enfermeira. Dali, podia ver tanto a porta da sala de cirurgia quanto o sofá onde sua mãe estava deitada. O tempo passava muito lentamente. Cal olhava fixamente para um ponto fixo. De repente, sentiu alguém tocar seu ombro. Tome, é café. Disse uma enfermeira. Obrigado. Qual é o seu nome? Perguntou Cal. Naomi. E o seu? Cal. Meu pai está lá dentro. Cal respondeu. Você é o filho dele? Perguntou Naomi, sem fazer mais perguntas, vendo que Cal não estava em estado para conversar. Enquanto a manhã se aproximava, finalmente o médico saiu. Cal e Josefine se aproximaram dele. Cal perguntou sobre seu pai. E quanto ao meu pai? Perguntou Cal. O médico ergueu os olhos cansados para ele. Você foi o que estava gritando? Perguntou o médico. Sim, talvez o seu grito tenha ajudado seu pai. Ele teve um ataque cardíaco, mas quando ouviu seu choro, o coração dele voltou a bater. Pode ser apenas uma coincidência, mas trabalho aqui há tempo suficiente para saber que coincidências não acontecem. Pensávamos que ele não sobreviveria. O que posso dizer? Seu pai teve muita sorte.
Não posso afirmar com certeza, mas acredito que tudo ficará bem para vocês. Josefine caiu de joelhos e abraçou as pernas do médico. Cal disfarçadamente enxugou as lágrimas. Eles ficaram mais um dia no hospital, esperando até que Ernest fosse transferido para um quarto comum e recobrasse a consciência. Ele estava muito pálido e fraco. Policiais vieram ao hospital e Ernest calmamente relatou os acontecimentos, como viu um rato enorme perto do monte de feno, um rato que o assustou. Ele pediu para Hassan lhe entregar a arma e seu filho a atirou, mas a pegou de forma desajeitada e, como resultado, em vez de atirar no rato, acidentalmente se atingiu. Os policiais registraram tudo, incluindo os depoimentos de Josefine e Cal. Desejaram uma rápida recuperação a Ernest e partiram. Ernest, então, pediu para irem para a casa abandonada, para tudo ficar bem com ele, e pediu para não se preocuparem. Josefine e Cal partiram. Decidiram visitar o hospital a cada 2 dias, para que Ernest não ficasse sozinho por muito tempo. Sempre que Josefine entrava no quarto do hospital, sorrindo gentilmente para ele, Ernest pensava, o que estou perdendo? Josefine, com seus pouco mais de 40 anos, magra, bonita e tranquila, me ama tanto, e eu me comportei tão mal. Ele olhava para sua esposa com interesse, nunca havia notado isso antes. Quando Josefine chegou até ele pela primeira vez e depois saiu, ele pensou, sim, Ernest, você teve sorte. Como você disse, sua esposa é linda e amorosa. Ela é melhor que qualquer rainha da beleza, ao contrário da nossa, gorda e barulhenta. Sua esposa sorri para nós, e isso nos deixa felizes. Então, ele começou a olhá-la com atenção. Como isso aconteceu? A esposa é a esposa, o que há para olhar? Acontece que ela tem cílios muito longos e espessos, o que torna seus olhos misteriosos. Seus lábios são carnudos, como os de uma jovem garota. Seus dedos são esbeltos e elegantes. Você nunca imaginaria que essa mulher gerencia a casa. Ela é bem cuidada e exala um perfume delicioso. Um dia, quando Josefine estava o alimentando com uma colher, ele disse, Josefine, você é tão bonita. Ela sorriu e respondeu, começaram a te dar alguma medicação diferente? No início, ele não entendeu a relação entre a medicação e o elogio, mas depois percebeu, e Ernest riu. Ela até tem senso de humor. Onde estavam seus olhos antes? Sempre que esperava ansiosamente pela chegada de Josefine, esperava por seus encontros como um adolescente, como muitos anos atrás. Ele tentou pensar em Muriel, mas seu cérebro parecia querer apagar tudo relacionado a ela. Quando recebeu alta do hospital, Josefine trouxe uma cesta de guloseimas para as enfermeiras e o médico. A despedida no hospital foi animada. As enfermeiras perceberam, com tristeza, que o jovem e bonito rapaz não voltaria mais para visitar o pai, e aqueles que dividiram o quarto com Ernest perceberam que nunca mais provariam as deliciosas iguarias de Josefine. Muriel saiu do vilarejo, ninguém sabia para onde. Diziam que ela partiu em busca de felicidade, embora não tenha levado o filho consigo. Deixou-o com seus pais. Ernest, assim que chegou em casa, decidiu falar com a esposa. Josefine, eu realmente quero que você me ouça. Só no hospital eu percebi o quão tolo eu fui a vida toda. Eu olhei para você e entendi que você é melhor que todos. Você estava sempre lá e eu não percebi. Por favor, me perdoe. Imploro que me perdoe. Vamos tentar começar de novo, como se acabássemos de nos conhecer, porque, se pensar bem, eu realmente não te conheço. Sempre estive preocupado com alguma coisa, por alguém. Josefine não teve a chance de responder, pois a porta se abriu e o filho deles estava na soleira, segurando a mão de uma garota tímida. Mãe, pai, nos inscrevemos no registro de casamentos. E assim chegamos ao final de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, seu like, se ainda não for inscrito se inscreva, ative o sininho e não perca nossas histórias em áudio.